Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra, mais um momento de reflexões do Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje, enquanto os companheiros vão chegando, vão se conectando, colocaremos aqui uma música para harmonização. Roberto Moreira cantará para nós. Alma cheia de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errar no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma cheia de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus pés. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Boa noite a todos, mais uma vez. Aqueles companheiros que ainda não haviam chegado. Então, neste momento, iniciando a nossa reunião pública de forma virtual, antes de fazermos a nossa prece, faremos a leitura de uma mensagem de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, que se encontra no livro Viva Feliz. Então nos diz o seguinte, esta mensagem: felicidade ao alcance. Então aqui Joana nos fala que a felicidade está ao alcance de todos. E ela diz da seguinte maneira: a tua felicidade é possível. A tua, a minha, a nossa felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não fiquemos de braços cruzados. Trabalhemos verdadeiramente, conforme Jesus nos fala, fazei esforços.
E aí ela segue: não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. Não coloque a tua felicidade em nada, em ninguém. A felicidade está nas suas realizações, está em tuas mãos. E aí ela acrescenta ainda: a felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social, de relevo e saúde, pode ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Então, tenhamos confiança em Deus e façamos os esforços necessários e suficientes para a construção da felicidade. Vamos, neste momento, cada um em seus lares, fechar os nossos olhos para uma maior e melhor concentração, agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, agradecendo a Deus pela graça da vida, por mais esta oportunidade que o Senhor da vida nos concede de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que denominamos e conhecemos como corpo físico. Instrumento que temos à nossa disposição para trabalharmos na construção da nossa felicidade. Agradecemos aos espíritos amigos que nos amparam, que nos sustentam, cada um em nossos lares, recebendo este amparo, este apoio, essa intuição, essa proteção de acordo com a necessidade de cada um. Agradecemos mais uma vez a Jesus por nos conceder mais este momento de reflexões do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia de todos esses companheiros. E aqui nos encontramos mais uma vez, mesmo à distância, mas ligados e conectados pelas ondas do pensamento e pelas ondas magnéticas das tecnologias que nós temos à nossa disposição. Aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso que havíamos agendado com o Centro Espírita Obreiros do Evangelho, que fica localizado no setor Veracruz, aqui em Goiânia. Então, agradecemos de antemão a todos os companheiros do Obreiros do Evangelho por nos conceder mais uma vez a oportunidade da palavra, a oportunidade do estudo, a oportunidade da reflexão. Que possamos aproveitar da melhor maneira possível este momento. Como todos sabem, não estamos reunidos presencialmente no salão do Obreiros do Evangelho devido às limitações que estamos enfrentando nestes últimos tempos, nesses últimos dias, né? Na verdade, há mais de mês, caminhando para 2 meses, em que não podemos nos reunir, estamos em isolamento social. Pandemia causada pelo coronavírus, mas como todos nós sabemos, é um momento de reflexões, momento de oportunidade que o Senhor nos concede para valorizarmos a vida. Estamos em isolamento social, nos nossos agrupamentos familiares, para, quem sabe, reaprendermos o verdadeiro valor da família. Estamos convivendo e reaprendendo esta convivência, conforme muitos companheiros têm dito nestes últimos dias, inclusive através de mensagens mediúnicas, que Deus, na sua sabedoria e infinita bondade e amor, acima de tudo para conosco, nos concedeu um isolamento social.
nos concedeu oportunidade de nos recolhermos e nos acolhermos no nosso agrupamento familiar, que é muito melhor do que fosse uma guerra mundial. Muitos estão classificando este momento como a terceira tão anunciada guerra mundial que poderia acontecer nestes últimos tempos, mas que veio desta forma, como um isolamento social, um período de incubação para todos nós, para que possamos verdadeiramente renascermos para a vida, valorizando a vida e principalmente aprendendo o verdadeiro sentido da vida, aprendendo o verdadeiro valor da família, esse laboratório das almas. Então, hoje, para falarmos do Evangelho de Jesus, trouxemos do livro Renovando Atitudes, o capítulo 14 deste livro, Renovando Atitudes, que tem como título Quem são os regenerados? Então, o espírito Hamed, que é o companheiro que ditou esta obra ao médium Francisco do Espírito Santo Neto, estudando o Evangelho do Cristo, estudando passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz, neste capítulo 14, um trechinho do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, que trata de mundos regenerados. Ele traz duas frases para, na sequência, tecer os seus comentários, fazer as suas reflexões acerca de quem é verdadeiramente um cidadão regenerado. Porque, como todos nós sabemos e tem se falado constantemente nestes últimos anos, nessas últimas décadas, por meio da doutrina espírita, que estávamos chegando na culminância de um período de regeneração, mas todos nós sabemos que para habitarmos um mundo regenerado, estarmos verdadeiramente capacitados para habitarmos um mundo regenerado, necessário se faz que eu realize, que você realize, que cada um de nós realizemos em nós o processo de regeneração que nos cabe. Para habitarmos um mundo regenerado, necessário se faz que eu, pelo menos, esteja me esforçando ao máximo em colocar em prática o Evangelho do Cristo na minha vida. Processo de regeneração. E é isso que Hamed nos traz aqui quando ele comenta estes dois trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, que os mundos regeneradores, ou mundos regenerados, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então é um mundo de transição entre uma categoria de mundo, que é o qual nós nos encontramos ainda, mundo de provas e expiações, e mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de depurar-se. Então vejamos que a espiritualidade amiga, neste item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, não nos diz aqui que é necessário ser um espírito já na condição de angelitude para habitar um mundo regenerado. Porque, como nós sabemos, o mundo regenerado, ainda os habitantes deste mundo ainda estarão sujeitos à lei da matéria. Lei, principalmente, lei de reencarnação. E vejamos que aqui ele usa, e os espíritos amigos usam a palavra arrepende, ou seja, arrependimento. Não é aquele que já se encontra verdadeiramente transformado, mas pelo menos aquele que já está em vias de transformação, começando pelo arrependimento. Aí nós poderíamos questionar, mas quando foi que começou na face da Terra esse processo de regeneração? Muitos companheiros no meio espírita dizem que esse processo de regeneração teria começado exatamente com a vinda da doutrina espírita à Terra, há 163 anos atrás. Mas outros companheiros, aprofundando um tanto mais estes ensinamentos, aprofundando um tanto mais o Evangelho de Jesus, chega à conclusão, e eu concordo plenamente com estes companheiros, que quem inaugurou na face da Terra esse processo de início de regeneração foi exatamente Jesus de Nazaré. Porque antes de Jesus, anunciando a vinda de Jesus, João, o Batista, pregava no deserto exatamente a palavra arrependimento. Ele gritava aos quatro ventos nos desertos, arrependei-vos. E hoje
a espiritualidade amiga nos chama a atenção que, para estar pelo menos já em vias de preparação para habitar um mundo regenerado, é necessário que pelo menos já tenha tido arrependimento e iniciado o processo de transformação. Conforme Jesus nos fala, fazei esforços, fazendo esforços verdadeiramente para o processo de transformação, mundo de regeneração, que assim exige de todos nós. E aí o Espírito Hamed, ele nos diz na sequência que regenerados, aí ele começa classificando e mostrando para nós quem são esses espíritos, quem são essas pessoas, quem de nós já está em vias de ter essas condições, de se enquadrarem nessa situação, nessa condição ou condições de um ser regenerado. Aí ele diz que regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo. Aí muitos de nós poderemos falar assim, já fiquei enganchado nessa primeira, porque ainda eu não aprendi a compartilhar. Mas pelo menos você, pelo menos eu, pelo menos nós, já estamos nos esforçando para abrandar um pouco esse egoísmo nosso e aprendermos a compartilhar, porque aqui ele fala que uma das primeiras regras para habitarmos o mundo regenerado, nos tornando seres regenerados, é já termos aprendido a compartilhar das coisas desse mundo. Compartilhar, porque as coisas que aqui se encontram neste mundo não são nossas, nós sabemos disso. Essas coisas que aqui se encontram, todas são de Deus. É patrimônio divino e nós apenas usufrutuários ou administradores, que conforme Jesus nos fala, naquela belíssima parábola do infiel administrador, todos nós estamos inseridos naquela parábola e, via de regra, quase todos nós na condição de infiéis administradores, porque ainda não sabemos administrar, principalmente porque não sabemos compartilhar. Mas, voltando àquele primeiro assunto da pandemia, belíssima oportunidade de aprendermos o compartilhamento. Belíssima oportunidade para aprendermos na prática o que os Espíritos amigos, o que Jesus nos ensina há 2000 anos, a necessidade de compartilharmos, porque estamos sendo chamados para auxiliarmos aqueles companheiros de jornada em situações mais complicadas, em situações mais difíceis do que a nossa. Então, exatamente isto que esta pandemia está chamando a atenção, está chamando todas as nações para o compartilhamento, para a cooperação mútua, para o dar as mãos mutuamente auxiliando, e não, conforme nos mostram a história, através do ódio em uma guerra, onde ganha a guerra quem estiver mais armado, belicamente falando. Mas, como nós sabemos, esta guerra onde nós estamos inseridos, essa que pode ser classificada uma terceira guerra mundial, ganhará aquele país que mais souber colocar em prática o compartilhamento, colocar em prática o amor em exercício através da fraternidade verdadeira. Aqueles povos que investiram, que antecipadamente prepararam os seus povos e investiram antecipadamente em hospitais, em tecnologias para o bem-estar da sua população. E assim sucessivamente. Então temos que aprender, estamos inseridos nesse processo de cooperação para o nosso aprendizado. E aí ele diz que em aprendendo a compartilhar, nós estaremos contribuindo para a sua manutenção e continuação. Então nós temos que aprender verdadeiramente compartilhar para auxiliarmos na manutenção e continuação de nós que aqui nos encontramos no planeta Terra. Nós precisamos cuidar do nosso planeta, nós precisamos cuidar dos nossos futuros sucessores, os nossos filhos. Se nós realmente estamos preocupados em relação ao futuro, que possamos preparar esta juventude que está aqui conosco, preparando-os para serem pessoas melhores, administradores melhores do que esses que aí estão hoje administrando as nações. E aí ele acrescenta ainda, e que ao mesmo tempo
por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito este fenômeno de trocas incessantes. Então aqui ele lembra Francisco de Assis, aquela belíssima oração de Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Então nós vamos descobrindo que à medida que formos doando, nós iremos recebendo. É aquela via de mão dupla. Quando Jesus nos ensina, naquele belíssimo ensinamento, que a minha mão esquerda não saiba a que a direita fez, também está inserido aqui, saber verdadeiramente fazer, praticar, sem chamar os holofotes para cima de nós, para mostrar a nossa caridade. E aí ele nos diz ainda que regenerados são os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida. E realmente todos estamos ligados na natureza, no universo. Hoje, durante a tarde, estávamos fazendo uma reflexão acerca do pensamento, energias que movimentam o pensamento, já que o pensamento é pura energia, que faz com que nos conectemos desta forma com todo o universo. E aí Hamed diz, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. E para aprofundarmos um pouco mais as nossas reflexões acerca de regeneração, acerca de seres regenerados, vamos relembrar aqui de uma forma rápida aquela classificação que Kardec traz para efeito didático lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele classificou os mundos em cinco tipos de mundos, onde ele nos traz que mundos primitivos são aqueles mundos onde nós tivemos as primeiras experiências na condição de almas humanas, as nossas primeiras existências em corpos bem brutos, na condição de seres humanos ainda selvagens. Mundos de provas e expiações. Vejamos que este mundo no qual nós estamos inseridos hoje ainda é apenas o segundo tipo de mundo, mas deixando bem claro que, conforme Kardec nos disse, que é só para efeito didático, mas entre um e outro, entre mundo primitivo e mundo de provas e expiações, existe uma escala infinita de mundos. Mas nós estamos aqui inseridos nesse segundo tipo de mundo que ele colocou aqui didaticamente, onde o mal ainda domina. E na terceira classificação, traz exatamente mundos regeneradores, ou mundos regenerados. E aí ele diz que as almas que têm o que expiar repousam das fadigas da luta. É um mundo para repouso das fadigas da luta, preparando para avançar na caminhada evolutiva. E aí ele traz um quarto tipo de mundo, que são mundos felizes. E aí quando a gente vê esse nome de mundos felizes, é como se aqui reinasse a felicidade plena. Mas aí os espíritos amigos nos dizem que ainda não é bem assim. Nestes mundos felizes, sim, existe bem mais bem do que mal. Aqui o bem se sobrepõe ao mal. Mas ainda existem espíritos que se equivocam, que ainda metem os pés pelas mãos e praticam o mal. Agora, chegando no quinto e último tipo de mundo, mundos celestes, aqui o bem reina plenamente. Mas, e falando de mundo de regeneração, nós encontramos também lições belíssimas sobre regeneração no livro Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, lá no início, no primeiro capítulo que tem como título Maria de Nazaré, onde nos mostra o esforço de cada criatura para a realização da sua tarefa. E aí nos diz Miramês da seguinte maneira: cada criatura aprende com Jesus como se salvar a si mesma. E essa é a verdadeira senda. Então, cada um de nós temos que aprender, já deveríamos ter aprendido com Jesus de Nazaré, a nos salvar a nós mesmos através do nosso esforço constante no trabalho no bem. E aí ele nos diz que o Evangelho, no futuro, vai fazer parte das leis de todas as nações.
vai ser a carta magna de todos os países do mundo. Aí sempre que eu leio esta frase de Miramês, eu fico imaginando, habitando um país onde a carta magna, a constituição daquele país, seja plenamente embasada no Evangelho de Jesus. E aí eu fico imaginando também que essa Constituição, conforme ele nos fala que a carta magna de todos os países da Terra, precisaria ter apenas um artigo. Aquele ensinamento áureo de Jesus, onde ele nos fala: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Com certeza, isso resumiria a Constituição de qualquer país. Se nós nos comportássemos desta forma, não precisaríamos de mais nada em relação à questão de regras de bem viver, de bem conviver com os outros na sociedade. Não precisaríamos de código tributário, não precisaríamos de código penal, não precisaríamos de código civil, não precisaríamos de tantos códigos para reger as nossas condutas, não precisaríamos até mesmo de código de trânsito, porque não cometeríamos infração de trânsito. Todos os códigos de regras de conduta que nós temos na face da Terra, no dia em que nós aprendermos a colocar em prática este ensinamento do Cristo, que conforme Emmanuel classifica a regra áurea, não precisaremos de mais nada, de nenhum desses códigos. E aí Miramês acrescenta: os acontecimentos nos dão a entender que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos. Vejamos que este livro ele foi publicado na década de 80 do século e milênio passado. E aí ele nos diz que o terceiro milênio, no qual nós já estamos inseridos há 20 anos, será um período de renovação espiritual. Então, muitos companheiros no meio espírita ficam estabelecendo datas de quando iniciou, como já falamos, que do meu ponto de vista, assim como muitos entendidos do assunto, não é o meu caso, entendido do assunto, mas espíritos altamente evoluídos dizem que iniciou com Jesus o processo de regeneração, exatamente quando ele disse também: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse, mas que não tem um prazo assim tão curto para se concluir. Ah não, em 2050, 2070, já estará concluído o processo de regeneração. Não é bem assim. Vejamos o que Miramês afirma aqui para nós, que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual. Ele nem diz que no terceiro milênio, ou seja, esses 1000 anos que nós temos pela frente, será concluído o processo de regeneração, porque esse processo de regeneração vai depender de nós, vai depender do quanto nós trabalharmos para realizarmos este processo em nós, esse processo de regeneração. Então ele diz que o terceiro milênio será período de regeneração em que, por vezes, a dor terá campo aberto para maior atuação de todos os tempos. E o que está acontecendo agora? Aqui Miramês, pelo jeito, já estava prevendo, já estava aberto à sua frente, com a autorização dos espíritos superiores, para ele nos relatar isto. Período de regeneração não é de sombra e água fresca, de tranquilidade, de tudo em paz. Porque Jesus nos falou, quando ele disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas que não é essa paz que nós achamos que encontraríamos aqui no mundo. Então ele diz que no período de regeneração, a dor, por vezes, terá campo aberto para maior atuação. Mas por que isto vai ocorrer e está ocorrendo? Aí ele diz: quando falamos em regenerar, não significa que será sanado o sofrimento. A beleza dessa época, ele acrescenta, ou seja, não será sanado o sofrimento. Mas para nosso consolo, ele diz que a beleza dessa época, de período de regeneração, é que está de fato, ou seja, a beleza dessa época está no fato de que mais não se formarão karma. Não formaremos mais karma. Então, se ainda estamos nos equivocando, formando mais karma,
seja, mais problemas na nossa folha corrida, ainda não entramos verdadeiramente nós num processo de regeneração. E aí ele acrescenta, somente se cumprirão os que, ou seja, os karmas que estão ainda sob a vigência dessa lei, a lei de causa e efeito, a lei do karma. E aí ele diz, esgotarão os existentes com a grandeza d'alma e coragem de coração. Aí ele fala do campo político, que pelo que a gente vê também ainda não chegou verdadeiramente num período de regeneração. Porque ele nos diz que a política, quando verdadeiramente estivermos num processo de regeneração no campo político, tomará outros rumos. Mas os espíritos amigos vêm nos avisando constantemente que ainda iria piorar bastante para começar a melhorar. É como nós pegarmos como exemplo quando sofremos uma queimadura, principalmente de 3º grau, que procuramos um hospital especializado e que é preciso fazer uma raspagem. Parece que quando faz a raspagem piora muito mais, porque dói bastante. Então, é preciso piorar e está piorando para verdadeiramente começar o processo de transformação, de melhoria, para verdadeiramente darmos valor no bem, para darmos valor na paz, já que a paz depende de cada um de nós. Igual diz a letra daquela música, a paz do mundo começa em mim. Então ele diz que a política tomará outros rumos de modo que poderemos ver nela o próprio evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Então aqui ele diz, ver na política, ver o evangelho aberto na bandeira de todas as nações. Nada faltará para pessoa alguma, porque o mundo passará a viver dentro do suprimento maior. Então, quando estivermos verdadeiramente em um mundo regenerado, não terá companheiro nosso, irmãos nossos de jornada, passando fome, passando necessidade, extremas necessidades, do mínimo necessário para a sua subsistência, onde ainda está dependendo da caridade alheia, de uma cesta básica, de um prato de comida, de um prato de sopa. Pelo contrário, aí ele diz, pelo contrário, a dor será liberada em todos os campos, mas encontrará homens mansos para suportá-la. Então, quando ele nos diz do processo de dor que terá campo aberto para maior, digamos assim, estar ali de forma ativa, com maior amplitude na nossa vida, é porque estaremos numa condição de homens mansos. Conforme Jesus nos fala, lá no Sermão do Monte, o que ele diz? Quem são as pessoas, quem são os homens que herdarão a terra? Os mansos. Os mansos herdarão a terra. Então, nós nos encontrando numa situação desta de mansidão, onde sofreremos com resignação, aprendendo verdadeiramente a lição que devemos ou que deveríamos aprender, então estaremos nesta condição de mansidão prontos para herdarmos a terra transformada, a terra regenerada. E aí ele diz ainda, agora voltando para Hamed. Hamed continua dizendo que regenerados são aqueles que respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Então vejamos que ele fala respeita, coopera e ao mesmo tempo produz. Não fica de braços cruzados, mas produz não pensando somente nele, mas pensando na coletividade. Mais uma vez, voltamos a lembrar a condição que nós estamos vivendo no momento de pandemia, momento de respeitarmos as organizações ou as ordens das organizações públicas, dos nossos administradores públicos, da Organização Mundial de Saúde, respeitarmos as regras de conduta em relação ao isolamento social, cooperarmos para o não avanço de uma forma tão rápida da pandemia e, ao mesmo tempo, trabalhando, na medida do possível, trabalhando, pensando na coletividade. E aí ele diz que regenerados são aqueles que sabem, ao mesmo tempo que sozinhos ou juntos, somos todos viajantes
nas estradas da vida universal em busca de crescimento e perfeição. Todos nós estamos aqui inseridos nesta imensa tempestade que atingiu o planeta Terra através dessa pandemia. Todos nós estamos aqui juntos nesta imensa viagem, nesta estrada da vida universal, mas cada um conduzindo o carro da sua vida. Não estamos juntos no mesmo carro, igual via de regra nós falamos ou ouvimos falar. Ah, não, nós estamos no mesmo barco. Quando o barco afundar, todos afundarão. Não, de forma alguma, porque senão, se fosse assim, Deus não seria justo. Estamos cada um no barquinho da sua vida, conduzindo o barco da sua vida e segurando firme no leme dessa embarcação para avançarmos rumo à terra firme. Este, com certeza, deve ser o nosso comportamento. E aí ele diz ainda que regenerados são aqueles que se voltaram para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade. Ou seja, olharmos para dentro de nós e descobrirmos em nós a presença de Deus, porque todos nós somos fagulhas divinas. Todos nós fazemos parte desse imenso pensamento de Deus, esse pensamento criador que nos criou um dia, através desta vontade, através deste amor de Deus e que nos criou para amarmos. E ainda ele diz que, em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima. Não busquemos simplesmente as coisas exteriores da vida, mas busquemos na nossa intimidade aquela necessidade urgente de nos conhecermos e, principalmente, trabalharmos pela e para a nossa transformação, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Então precisamos fazer esta viagem para nos conhecermos. E aí, Hamed ainda acrescenta que regenerados são os seres humanos que notaram que podem modificar ou que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Será que nós já aprendemos esta lição? Que não temos condições de transformar o outro, mas que nós temos a capacidade e condição única e exclusivamente de nos transformarmos? Que não temos aquela autorização de fazermos julgamentos em relação a outras criaturas, mas que a única autorização e competência que nós temos é do auto-julgamento. Então, que possamos fazer essa viagem para dentro do nosso universo interior, realizarmos o processo de transformação e assim colaborando na transformação do outro através dos nossos exemplos. Mas nós mesmos não conseguimos mudá-los à força. E aí ele acrescenta ainda que regenerados são os indivíduos que entenderam que lugares e ambientes não podem ser mudados, que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos. Como ele disse anterior, que não podemos transformar os outros, mudar os outros, aí ele reforça que o que nós podemos verdadeiramente é mudarmos as nossas atitudes pessoais, as nossas reações e os nossos atos nos relacionamentos em relação a esses indivíduos. Já que não conseguimos, não temos condições de transformá-los, mudemos as nossas atitudes pessoais, as nossas reações em relação aos seus comportamentos equivocados, os nossos atos para com eles, que com certeza eles verão a nossa transformação e também se esforçarão em se regenerarem também. E aí ele diz que regenerados são aqueles que conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Então nós precisamos buscar nos nossos arquivos das vivências anteriores essa sabedoria, porque já adquirimos, com certeza, um bom e belo patrimônio de sabedoria. E aí ele diz que regenerados são aqueles que já souberam, que já aprenderam diferenciar o que lhes cabe fazer e o que é dever do outro. Então nós temos que separar isto também, aprender a separar
O que é de responsabilidade minha? O que é de responsabilidade do outro? Porque eu tenho a obrigação de realizar o cumprimento das minhas obrigações, dos meus deveres. O que é obrigação do outro, ele é que tem que realizar. E aí ele diz ainda, para encerrar, que regenerados são aqueles que só fazem, portanto, auto-julgamento, deixando a cada um realizar a sua própria avaliação. Já fazemos isto, já estamos nos esforçando para fazermos isto, o auto-julgamento, conforme já havíamos adiantado, em que Jesus nos ensina, não julgueis para que não sejais julgados. Então que possamos nos esforçar para realizarmos o auto-julgamento e deixando de julgar as outras criaturas. E aí ele diz ainda que regenerados são os homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, descortinaram horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para conhecer-se melhor. Então é preciso que nós reservemos algum tempo do nosso dia para fazermos aquela viagem para o nosso interior, conforme aquele filósofo antigo, antes do Cristo, quase 400 anos antes do Cristo, já ensinava-nos aquela necessidade de aprendermos a nos conhecer. Conheça-te a ti mesmo, porque é impossível realizarmos um processo de regeneração, um processo de transformação, se não fizermos esta viagem para o nosso interior, para a nossa intimidade, para nos conhecermos. E aí ele diz que reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais, sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Precisamos nos enxergar no espelho da vida como realmente nós somos e não simplesmente baixar a cabeça e falar assim, coitadinho de mim, mas arregaçarmos as mangas e realizarmos processo de transformação paulatinamente, passo a passo, já que a natureza não dá saltos, realizarmos o processo de transformação que nos compete, retirando as máscaras sociais que inicialmente nos dá um certo conforto e segurança, deixando transparecer para as outras pessoas quem realmente ainda não somos. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis como se a vida fosse um grande palco, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Estamos aqui, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, para realizarmos uma grandiosíssima missão. Não para com a humanidade, a maioria absoluta de nós. Não estamos aqui como missionários para com a humanidade, mas temos esta grandiosíssima missão, que é a transformação do nosso universo interior. Com certeza, se sairmos daqui, já pelo menos em vias de início de processo de regeneração, de transformação, retornando para casa, a nossa verdadeira morada, o mundo espiritual, já neste processo de transformação, com certeza será muito bom, muito satisfatório para todos nós. Será muito bom retornarmos para casa já naquela condição de trabalhadores do Cristo, já não mais como doentes, dando trabalho para o Cristo, mas já preparados para trabalharmos com o Cristo. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pela companhia. Muito obrigado pela caridade que todos vocês fizeram na noite de hoje em nos ouvir, em nos acompanhar nestes momentos de reflexões. Aprendemos juntos, refletimos juntos sobre a vida, sobre esse processo de regeneração, sobre os ensinamentos do Cristo na nossa vida e que possamos não só refletirmos, mas colocar em prática. Vamos fazer a nossa prece para encerrarmos na sequência a nossa reflexão, o nosso estudo, a nossa transmissão ao vivo. Fechemos os nossos olhos. Agora, para agradecermos a Jesus de Nazaré,
por estes momentos que nos foram concedidos para refletirmos juntos, Senhor, acerca dos seus ensinamentos. Com certeza aprendemos muito nestes 40 minutos que tivemos aqui conversando, tecendo estes comentários, estas reflexões acerca dos seus ensinamentos. E por isso te agradecemos, Senhor. Agradecemos aos vossos mensageiros que aqui se fazem presentes, que fazem presença nos lares de cada um dos companheiros e companheiras representados nesta sala virtual, que todos nós possamos receber exatamente de acordo com as nossas necessidades reais, não de acordo com aquilo que pedimos, porque ainda, via de regra, não sabemos pedir o que necessitamos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado a esses companheiros do Obreiro do Evangelho por mais esta oportunidade que nos concede, e até breve. Esperamos que na próxima oportunidade do nosso próximo compromisso, que já tenhamos condições de nos reunir pessoalmente no salão do Obreiros do Evangelho. Recebam todos um abraço fraterno e saudoso e ao mesmo tempo de gratidão. Até breve, meus irmãos.